Eu converso com o ex-ministro das Relações Institucionais, Tarso Genro. E por que agora o apresento como ex-ministro das Relações Institucionais? Porque o atual ministro, Alexandre Padilha, tem sido objeto, tem sido alvo de tentativas de diminuí-lo, não apenas dentro do próprio Partido dos Trabalhadores, mas isso faz parte da vida do fogo amigo do PT, como principalmente por parte do presidente da Câmara dos Deputados, o que torna a questão muito mais sensível, muito mais grave. Embora o presidente Lula venha mantendo o respaldo Alexandre Padilha, a gente sabe que a situação dele está difícil, porque o presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Arthur Lira, não quero mais encontrá-lo. Como resolver esta questão para quem já vestiu esse paletó e essa gravata, ministro? Eu acho que só se resolveria se tem um impasse grave, realmente, que às vezes as pessoas transitam em impasses graves para resolver mais rapidamente, né, crises médias ou crises pequenas. Né? Vai depender da orientação que o presidente Lula dá. Veja, o presidente Lula, ele é um grande dirigente político e é um grande dirigente de Estado, porque ele não se amarra, refere à distribuição de responsabilidades dos seus ministros, não se amarra necessariamente nas estruturas institucionais previstas para aqueles ministros. Veja, por exemplo, ministro da Comunicação, Paulo Pimenta, é um bom ministro da Comunicação, na minha opinião. Se conhece de ministro da Comunicação, né, que cumpriram essas funções. Mas ele é sobretudo a voz do presidente da República. E é assim que ele opera. Né? Opera mandatado pelo presidente. Às vezes eu vejo alguns companheiros nossos, seja do partido ou simpatizantes da esquerda, dizer, mas o Pimenta ele não sabe fazer comunicação. Não, ele está fazendo a comunicação que o presidente Lula deu para ele. É falar pelo governo. Então tem que compreender isso. Ministro Padilha, que é ministro das Relações Institucionais. Eu me lembro quando eu fui ministro das Relações Institucionais, que o presidente Lula me chamou e disse: quer dizer, eu vou fazer o que o senhor me determinar. Eu sou seu ministro. Ele disse: não, mas eu quero saber o que tu acha que tu deve fazer. Eu digo: o que eu acho que deve fazer é um conselho da coalizão. Formar um conselho da coalizão. Para quê? Para atrair a totalidade do PMDB para dentro do governo. Eu peguei esse cargo, assumi esse cargo, quando o presidente Lula assumiu, né, o segundo governo, alguns meses ou um mês depois que ele assumiu. Mas o que é o Conselho da Coalizão? O Conselho da Coalizão é uma representação da direção dos partidos e das bancadas. E o PMDB não pode fazer um jogo duplo. Tem aqueles PMDBistas que assopram e tem aqueles que colaboram. Então nós temos que trazer o PMDB como instituição para dentro do governo. Então vai participar do Conselho da Coalizão o PMDB, o PT, o PSB, o PDT na época, e não me lembro quais eram os outros partidos. Pelos seus líderes de bancada e pelos seus presidentes, por quem eles bem designaram. O presidente Lula é uma boa ideia. Trazer o PMDB pode nos fortalecer, né? Porque tem quadros respeitáveis, como tem quadros problemáticos em todos os partidos, e nós podemos formar um governo mais forte. Toca, diz ele. Aí eu disse: o senhor tem que participar das reuniões, porque eu não tenho cacife sozinho para manter esse pessoal. E ele participou realmente das 4 primeiras reuniões, no momento em que o governo não teve nenhum problema a organização da sua base, nem com as votações fundamentais que teve que enfrentar o segundo governo do presidente Lula. Então é necessário compreender essa questão do Padilha a partir de qual é a missão que o presidente está dando para ele. Em determinados momentos, inclusive, talvez até nesse caso do Padilha, o presidente deve ter dito para ele: olha, dá uma segurada nas demandas de dinheiro aí, porque essa base do governo quer mais dinheiro que o próprio governo.
né? E é o poder legislativo, não é o poder executivo. Talvez o Padilha tenha feito esse movimento. Então, é difícil a gente avaliar o comportamento de um ministro sem compreender como é que o presidente move os cordéis políticos e administrativos do governo que ele governa. Eu não acho que essa crise com o Padilha seja grave. Eu acho que isso aí vai ser acertado, vai ser conversado, alguém cede um pouco, o outro cede uma outra parte e vai chegar a uma nova composição.